abençoado do Senhor, abençoados e abençoadas do Senhor. Prazer estar com vocês aqui, a gente seguindo as regras de proteção ainda, usando máscara, tendo aí o álcool gel, certo? E aguardando mais uma vez essa noite ser abençoado pelo Senhor nessa live. Esperamos que você também seja abençoado. Esperamos que de uma forma clara Deus venha a tratar o seu coração essa noite. Espero que você esteja me ouvindo bem. Tanto nós quanto o pastor Neuci Valentim, que vai bater esse papo conosco, nós ainda estamos nos acostumando com esse processo de tecnologia, né? Esse processo tecnológico, melhor dizendo, essas ferramentas que surgem para nós podermos utilizar para a glória de Jesus. Então, na verdade, o pastor Neuci acabou aprendendo hoje. Então, a gente vai com toda a calma tentar nos conectar e ouvir o que Deus tem a falar conosco, mais uma vez referente a essa quarentena. Sair dela melhor ou pior, que será o tema hoje. Eu quero desde já mais uma vez agradecer a você a tua presença, mais uma vez você está participando conosco dessa sala de bate-papo e temos a certeza que Deus tem algo maravilhoso para falar com nós essa noite, tá ok? A gente está só aguardando o pastor Neuci entrar aqui. Ainda bem que já tem o ok aí, que o som e a imagem estão ótimos. Vou esperar só... O pastor Neuci já entrou, estou esperando só ele me mandar aqui o convite para a gente aceitar e começar nosso bate-papo. Creio que ele deve estar acessando lá para a gente conversar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fala, pastor Jorge. Pastor Neuci Valentim. Tá me vendo bem aí? Estou ouvindo bem, mas tem muito barulho, acho que é eco. Espera aí. Então, você pode ver a televisão no outro quarto? O senhor Não, é me que eu ouve tô bem? gravando aqui. Oi? O senhor me ouve bem? Muito bem. E aí? Como é que está o som? Melhorou? Melhorou agora 100%. Era a televisão ligada. Ah, pastor, primeiro a gente quer agradecer aí a disponibilidade do senhor em estar participando conosco dessa roda de conversa, esse nosso bate-papo, nesse processo de pandemia. As pessoas têm se sentido acolhidas pelo projeto através das lives e a gente está fazendo o que eles nos pediram, conversando um pouco sobre esse processo de pandemia e nada mais viável. Nós que conhecemos o senhor, vou deixar depois o senhor se apresentar, mas como pastor, psicanalista e outras coisas mais, trazer uma palavra de ânimo, nos incentivar a, como diz o tema, sair melhor ou pior desse processo de pandemia. A gente sempre que estamos participando de uma live, o nosso desejo é que esteja tudo bem na sua casa, que todos estejam bem, e todos aqueles que nos assistem também estejam bem, com saúde, longe dessa pandemia. Nós usamos máscaras, nós temos álcool gel, tudo conforme manda a regra. Parabéns. Mas eu gostaria que o pessoal já está aí entrando, já está assistindo o senhor. A gente queria que o senhor se apresentasse para o pessoal conhecê-lo, para a gente saber, para a gente começar a nossa conversa. Bom, eu sou pastor há 30 anos, tenho formações diversas na área da teologia
e também trabalho dando aula há muitos anos no seminário, há mais de 32 anos. Além de atuar na área da psicanálise, com formação e especialização em neurociência. Mas eu amo muito mesmo a Bíblia. Eu gostaria de conversar um pouco sobre essas crises que a gente vive hoje em relação à Bíblia. Meu tema fui chamado para falar um pouco sobre se podemos sair melhor ou pior da nossa quarentena. Uma benção. Rosana está bem, o Ita está bem, está todo mundo bem. O Ita está fazendo bagunça aqui. Eu estou com ele sozinho. Rosana está papeando por aí. Que bom. Pastorzão, a gente tem um carinho muito especial pelo senhor sabe disso. O senhor é um amigo da família. E a gente queria que o senhor se sentisse à vontade. O pessoal está interessado em saber disso. Nós tivemos, numa primeira roda de bate-papo aqui, com o Wagner, ele falando sobre templos fechados e igrejas abertas. Quanto é importante ainda a gente, de repente, fazer uma videochamada com uma pessoa idosa da igreja, o quanto isso tem trago conforto, que independente dos templos fechados, ainda há algo que nós podemos fazer para ajudar alguém. No último sábado, nós conversamos com a assistente social, a Jennifer. Ela foi contando como é que está na área de saúde, como é que está isso de informar a família da perda de alguém, ao mesmo tempo informar uma outra família o nascimento de alguém. Foi muito bom. E a gente queria, como o senhor falou, mergulhar com o senhor na Bíblia, entender algumas quarentenas e como se tem um caminho, se tem um meio da gente sair melhor. Eu acho que ninguém quer sair pior dessa situação. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade e, se quiser citar algum texto para alguém ler em casa, conversar depois, eu gostaria que o senhor desse continuidade a esse nosso papo da forma que o senhor achar melhor. Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que nós já tivemos casos na história de pandemias. Temos aí no Império Chinês, depois tivemos no Império Turco-Otomano, momentos de crise maiores do que esse, só que a história era mais limitada. Tivemos a peste negra e a última grande situação parecida com o que estamos vivendo foi a da influenza, da gripe chamada gripe espanhola. E a história vai revelar que há um certo tipo de contrição das pessoas nas quarentenas e nessas crises. Mas, por outro lado, depois que passa e as pessoas voltam à normalidade, parece que o mundo surge pior, infelizmente. Então, eu gostaria de repensar, enquanto cidadão cristão, como eu posso sair dessa quarentena melhor. E não como aconteceu com a primeira grande quarentena da história. Eu falo aqui no inconsciente coletivo, que está lá em Gênesis, capítulo 6, 7, 8, que foi o dilúvio. A primeira grande quarentena, que na verdade não se trata apenas de 40 dias e 40 noites, porque Noé não ficou apenas 40 dias e 40 noites na arca. Acredita-se que ele tenha ficado 270 dias, até que as águas baixaram, e ele então sai e faz um altar ao Deus eterno, e ali ele tem uma aliança linda com Deus. Mas aí, pastor Jorge, surge um problema que a gente vai ver. O seu filho Canaã não saiu muito bem da quarentena. Parece que naquele período o coração dele azedou. Eu não sei o que houve lá na arca naquele período, a história não registra, mas o texto sacro vai dizer que quando Noé planta uma vinha e ele toma do vinho, ele vê o pai nu
e escarnece do pai, segundo os melhores hebraístas, ele teria abusado do pai. Então a questão que a gente se faz é o que levou uma atitude tão drástica ao ponto de Noé proferir uma maldição tão dura. Então, uma das reflexões que eu faço é que talvez aquele período de quarentena na arca, para Noé, foi bom, porque a Bíblia diz que ele era justo naquela geração, mas era o único justo. E talvez Canaã, ou Cão, depende da versão, tivesse uma relação não muito boa familiar dentro do contexto da arca. E a minha preocupação é que nesse período de quarentena, a nossa relação interna, familiar, possa azedar as nossas relações, de tal modo que ao sair dela, a gente saia com o coração profundamente azedo, amargo, de tal forma que a gente vinha fazer coisas como Canaã fez. É interessante, pastor, o senhor relatar essa primeira história de quarentena, dadas as devidas proporções, a gente pode dizer que foi também algo em que a família ficou isolada. Isolada de tudo, mas unida enquanto família. E a gente tem acompanhado aí alguns índices nesse processo nosso atual de quarentena, o quanto pessoas também nessa relação têm azedado o seu coração. A gente tem dados aí, por exemplo, de casais chegando ao cúmulo de dizer que não aguenta mais o relacionamento, não aguenta mais a esposa dentro de casa, a esposa não aguenta mais o marido, a mãe, eu tenho as histórias de mães que não estão aguentando mais as crianças por conta do estudo, que hora que a aula volta, que hora que a aula volta. Isso tem acontecido muito. E antes da entrada na nossa arca, nesse processo da pandemia, a gente ouvia muitas famílias reclamarem que não tinham tempo para sentar junto, para conversar, para viver esse tempo de sacerdócio do lar, vamos dizer assim. E Canaã foi um membro da família, pelo que eu entendi, que saiu pior dessa pandemia. Hoje, a gente pode... a gente está aí há 71 dias, mais ou menos, isolado. A gente pode dizer que, nesse processo de família, nesse processo de quarentena nosso, também podemos ter dentro da mesma família pessoas que vão sair bem e pessoas que vão sair mal, azedados? Sim, justamente. É interessante um dado que a gente pode colocar aqui. Na China, depois da pandemia, o número de divórcio aumentou extraordinariamente, a casa de 200%. Nos Estados Unidos também, de modo que isso é preocupante. Mas vai depender também da índole de cada qual. Na quarentena, eu costumo dizer o seguinte, que o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Vai depender da nossa própria natureza. Se nós temos um coração já inclinado para alguma coisa, alguma insatisfação, algum tipo de sentimento obscuro, a quarentena vai piorar. Se nós temos um coração mais liberal, ela pode melhorar. Então, eu tenho que ter cuidado nesse período, sobretudo, o que eu falo, o que eu digo, e não deixar a discussão azedar nesse período. Deixar para depois resolver as questões. Ou seja, eu estimulo termos uma posição mais estoica. Eu explico, o estoico é aquele tipo de pessoa que não mostra tanto os seus sentimentos. Então devemos ser mais isolados da crise para que a gente não adoeça também os outros. Então, o senhor falou aí algo interessante. As coisas afloram, ou melhor, podem aflorar nesse momento. E o senhor citou que Deus olhou a terra e via em Noé um homem justo.
Mas o resto era iníquo demais. Mas quando o Senhor olha para Noé antes da entrada na arca, o Senhor já via nele um homem justo. Então, o que está aflorando em nós nesse período, provavelmente seria o que já existia em nós. Se nós formos amáveis, nós sermos amáveis, continuaremos amáveis nesse processo, e isso vai ajudar. O problema é que a árvore cresce muito rápido na quarentena. Não é? Se temos árvores de bons frutos, ela cresce rápido. Se temos árvores de amargura, ela cresce rápido. Então devemos ter cuidado com o que a gente tem dentro do coração para tratar. Mas eu gostaria de dar um pulo aqui numa outra quarentena. Saindo do dilúvio, que é uma quarentena que está no inconsciente coletivo da humanidade, passar para uma outra pessoa que viveu uma quarentena tremenda, porque quarentena não é apenas você se isolar no sentido do vocábulo que a gente usa hoje, mas é isolar-se do seu meio ordinário. E uma quarentena que a gente tem muito conhecida é a quarentena de José. Não é? José estava muito bem na sua casa, embora o seu pai tinha feito tudo para atrapalhar-lhe a vida, porque colocou ele como o X9 dos irmãos, e ele também teve sonhos que despertou nos irmãos a inveja. E o que ocorre com José? É colocado lá numa sepultura no Egito, e do Egito ele vai para o cárcere, e a quarentena de José é uma quarentena demorada. Leva cerca aproximadamente, segundo os estudiosos, de 17 a 21 anos para que ele saia dela. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui com meu sobrinho. Então, o tio está gravando, tá? Então... Enquanto o senhor foi ali, só para eu lembrar uma coisa também, que eu esqueci da outra live, o pessoal que quiser fazer pergunta, pode colocar aí no comentário, tá bom? Mas pode continuar, José. Então, José, coitado, é retirado da sua família, é levado para uma quarentena forçada. E aí ele vai para o Egito e cada vez mais afunda no seu estado psicológico, mental, e ele acaba numa cela injustiçado por ser acusado de abusar de uma mulher. E a acusação foi tão injusta que até o chefe da carceragem, o marido da mulher que o denunciou, sabia que ele era justo, senão ele não seria preso, ele seria enforcado. Mas ele sabia qual era a mulher, né? O marido sabia quem era a mulher, Potifar sabia quem era a mulher. Mas ele foi muito injustiçado no Egito até que Deus o trata. E ele, então, tem 2 filhos. Eu gostaria que nós pensássemos nisso. Ele tem 2 filhos e dá 2 nomes que nós podemos guardar nessa quarentena aqui. O primeiro filho que ele tem é Efraim. Ele põe o nome de Efraim porque ele diz assim: Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Ou seja, a quarentena é um momento também de eu dispensar coisas boas, sobretudo perdão, sobretudo atos de misericórdia, sobretudo atender aquelas pessoas que me machucaram. Então José põe o nome do seu filho de Efraim. Apesar de estar numa quarentena existencial, ele esquece da casa do seu pai, daquilo que aconteceu com ele. E o segundo filho foi uma esperança e uma promessa que nós devemos ter depois da quarentena, é Manassés, que significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E eu espero que a gente não tenha uma atitude pessimista em achar que depois da quarentena vai dar tudo errado, vai quebrar tudo e a gente vai falir. Que a gente tenha uma visão proativa, como José, que além de esquecer o passado, conseguir crescer na terra da aflição.
Eu espero que o Brasil, mesmo com a crise econômica que se antevê, ou seja, com as mazelas que podem surgir, que aqueles que nos ouçam e nos ouvem agora possam ter como José a crença de que Deus vai fazer você crescer na terra da sua aflição. E ele põe o nome do seu filho de Manassés porque ele crê nisso, ele crê porque ele vê o poder de Deus apesar da crise e ele é colocado como governador do Egito. Eu espero que muitos aqui se saiam muito melhor do que tem expectativa. Ou seja, a expectativa negativa de que e agora não tem emprego, não tenho chance, o mercado vai ficar ruim, não. Tenha uma atitude positiva, otimista em Deus, para que você possa produzir um coração saudável. Ok? Pastor, a gente pode vou ampliar um pouquinho para pegar um gancho de uma pergunta que surgiu aqui. O senhor falou aí de José enquanto esquecer, primeiro filho Efraim, não é isso? Esquecer das suas aflições e Manassés prosperar em meio às crises. E a gente estava falando da entrada e da saída dessa pandemia. Enquanto igreja, alguns pastores veem uma saída pior, outros veem uma saída melhor. Enquanto igreja templo, enquanto igreja pessoa. Pastor Neuci Valentim, analisando o quadro de hoje, o senhor vê uma saída melhor para a igreja, com mais amor ao próximo, mais atos de justiça, como o senhor falou aí, ou alguns vai passar indiferente nessa questão? Eu acho que vai haver uma mudança. Eu creio que a igreja institucional pode se tornar pior, mais frágil, inclusive economicamente. Mas a igreja de Cristo, de verdade, ela vai se tornar mais fraterna, mais amorosa e mais compreensiva das dores humanas. Sabe por quê, pastor Jorge? Uma coisa é olhar o membro como mais um na comunidade. Outra coisa é olhá-lo e ver de onde ele vem, de onde ele mora. Às vezes, num quartinho com 8 pessoas e um banheiro. Então, essa percepção de que o irmão que vem e que pode me trazer o vírus, hoje, amanhã pode me tornar mais solidário com aquele irmão que eu achava que era mais um ali e que eu apenas o tinha como alguém do afeto. Não, ele é alguém que carece mais do que eu. Então, eu creio que nesse aspecto pode melhorar, sim. Eu também tenho uma visão dessa. Eu creio que o amor, que foi o que Jesus mais pregou, né? Mas ele falou de amor e amor ao próximo. Eu creio também que isso vai inflamar os nossos corações. A gente tem visto aí, igrejas envolvidas e solidárias ao amor ao próximo, enquanto outras também não se mexem em questão nenhuma. Mas eu gostaria que o senhor falou que tinha uns 3 ou 4 casos de pandemia. E qual é o outro agora? O senhor já falou de Noé, o senhor falou de José. Qual o outro que a gente vai passear um pouquinho mais ali? Apenas sobre igreja, eu gostaria de deixar positivado o seguinte. A igreja, ela vai, ou melhor, está passando por uma das maiores crises da sua história, mais do que muitas empresas. Porque um fenômeno mundial que ocorreu é que a igreja foi obrigada a voltar às suas origens. A igreja voltou para casa, onde ela começou. E a gente sabe que o primeiro templo vai ser construído no século III. A igreja, então, está voltando às suas origens. Talvez isso seja um dado muito positivo e as pessoas descubram que igreja não é meramente o templo, nem construções, mas é o afeto de casa em casa, como no passado.
Mas então vamos para outra quarentena. Alguém que passou uma tríplice quarentena foi Moisés, não é? Moisés teve a sua primeira quarentena alienado na terra do Egito, como filho da filha de Faraó, comia do bem e do melhor, gozava das delícias do seu mundo, não se preocupava com nada, até que ele se descobre hebreu. E ele mata um egípcio e ele enterra. Aí no dia seguinte ele vai repreender dois hebreus que estão brigando e eles dizem, não vimos que você enterrou lá o egípcio. E ele então vai começar a sua segunda quarentena, que é no deserto, lá na terra de Cus. E ele vai lá para o final do mundo, onde ele vai conhecer a Jetro, que vai ser o seu sogro, e vai conhecer a sua mulher Zípora. Mas ele leva 40 anos se desintoxicando do Egito. Porque, querendo ou não, ele fazia parte da corte. E, às vezes, a quarentena serve para a gente se desintoxicar um pouco. E não só desintoxicar. Ele ali, na quarentena do deserto, vai começar a descortinar um pouco o Deus dos seus antepassados. Moisés havia esquecido completamente a história, o conhecimento do Deus dos seus antepassados. Até que no deserto ele vê uma sarça que arde, todo mundo conhece essa história, e não se consome. Ele então se depara com Deus de Israel, o Elor Israel, e diz, tira as suas sandálias, porque o lugar que estás é terra santa. Então ele vai começar a sua segunda quarentena, a quarentena de aprendizado com Deus. E ele se sente inferior e tem a responsabilidade de ensinar aquele povo alguma coisa interessante. E aí Moisés tem um fato curioso, sabe, pastor, que pouca gente se dá conta. Embora Moisés tenha sido escolhido por Deus e mostrado a sua deficiência no tocante à fala, e Deus tenha colocado Arão para o orientar a falar com o povo, não é Moisés que pega no cajado para fazer as pragas no início. Ele vai ter que aprender isso com seu irmão mais velho. E a quarentena é uma fase de aprendizado com outros, que são, inclusive, espiritualmente inferiores. A Bíblia diz que Arão toca no cajado e vai fazendo os milagres até a quinta praga. A partir da quinta praga, ele faz junto com Moisés. Na sexta, sétima, oitava, nona e décima, é que ele já tem a capacidade de agir sozinho. Ou seja, que a quarentena me ensine a ser um pouco mais humilde e aprender com o que a gente acha que não sabe o que a gente sabe. E até que não tem um chamado que a gente tem. Mas ele não teve esse problema, ele aprendeu com Arão e foi lá fazer o trabalho que fez, até que vai entrar na quarentena do deserto, que é uma das piores quarentenas que ele enfrenta. É um povo que só a graça de Deus, uma quarentena com aquela gente, não é? E no final ele perde a cabeça, mas sobe no névoa e abençoa a tribo, inclusive a sua tribo, todas as tribos. Então Deus o chama. De modo que a terceira quarentena de Moisés é a quarentena com o povo no deserto. Um povo de dura serviço, um povo rebelde, mas ele estava preparado para ela, porque a segunda no deserto a preparou. O deserto é sempre aprendizado. Não é? A quarentena sempre é um aprendizado. E ele se preparou para a terceira quarentena. É muito profundo essas separações que o senhor fez aí, até puxando um gancho no que o senhor falou, que a igreja agora voltava às suas origens, antes do templo
no quarto século, era essas reuniões de casa em casa, era esse partir do pão de casa em casa, era esses ensinamentos em casa. O quanto esse processo tem feito com que nós, assim como Moisés, em muitas situações, deixássemos de ser alienados, pensando que somos detentores dos saberes, dos conhecimentos, somos os líderes e os outros são apenas liderados. Entra na questão que o senhor falou aqui, não é mais um número, é uma ovelha, é o próximo, é uma pessoa. E o quanto a gente precisa se desintoxicar disso tudo. E quem passar por esse processo, tendo a plena consciência que precisa ser desintoxicado, aí sim passa a aprender com Deus e de Deus. Porque a gente tem experimentado aqui pessoas que agora relatam que agora conhecem Deus. Assim como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, andando com Jesus e não percebiam que era ele, até chegar o momento de partir o pão. O quanto esse processo de aprendizado nos leva a entender que todos têm algo a tomar conosco. Como o senhor falou, às vezes vemos outros como inferiores. Mas inferiores em que sentido? Eu acho que é um processo que a gente tem que passar como Moisés, de desintoxicação. Alguns têm se assustado e querem ainda manter o seu povo alienado. Você depende de mim, eu que tenho que orar por você, eu que tenho que te dar a unção, você está debaixo da minha proteção, você não pode fazer tal coisa e tal coisa sozinha ou sozinho, quando o Senhor diz que nós somos nação santa e sacerdócio real. O sacerdócio é universal. Então, esse aprendizado, estou pontuando o quanto foi importante essa fala do Senhor para mim. O aprender não só com Deus, mas aprender de Deus, que eu acho que isso é importante, né? Esse processo de quarentena, para quem está querendo se sair da alienação, desintoxicar, está aprendendo de Deus e com Deus. Eu tive uma experiência, eu não quero citar o nome do santo, mas a gente que prega em várias igrejas depara-se com algumas situações, às vezes um pouco bizarras, mas um pouco comum também em algumas comunidades. Eu já preguei em várias comunidades onde o líder do louvor, ou o dirigente do louvor, ou algumas pessoas, não estou generalizando, depois que dirigem um louvor, não querem saber da mensagem. Eu não sei se você já teve essa experiência. E eu tive uma experiência assim de uma menina que nunca esteve interessada em mensagem. Acabava o louvor, ela ia lá conversar com as amigas e deixando até a gente, que é pastor e que percebe o rebanho, constrangido. Mas em função da pandemia, eu fui pregar na igreja, a igreja tinha apenas a câmera e o pessoal que estava ali no staff, entre eles a ministra do louvor. E como não tinha palco, não tinha espetáculo, ela teve que me ouvir. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi um pregador. E eu entendi que Deus falou ao coração dela. Mas talvez se não tivesse esse isolamento, ela nunca pararia para ouvir uma mensagem do início ao fim, sem ficar pensando em tagarelar acerca das suas próprias questões. Entendeu? Isso acontece. E eu creio que muitos colegas nossos estão desesperados, querendo o povo. Mas agora são eles e Deus. Isso. O senhor falando assim, vou puxar um outro assunto aqui, mas dentro do mesmo assunto. Há um processo, a gente tem visto aí o noticiário, nesse processo nosso agora de quarentena, de pandemia. E o senhor falou assim, agora é ele e o povo. A gente vê a importância de um líder hoje, assim como Noé, assim como Moisés, José, Davi, o próprio Jesus
teve o seu período de quarentena também. Isso, foi 40 dias e 40 noites se preparando para a tentação. A tentação. O quanto é importante, como diz o Salmo 23, que o Senhor ensina belíssimamente bem. Fui seu aluno, tive o prazer de saborear os ensinamentos do Salmo 23. Esse cuidado pastoral, num momento em que você vê todos num afã, me permita aqui também, sem citar o nome, mas num afã meramente financeiro, pela pressa de abrir os templos, por conta dessa arrecadação. Aí a gente vê, eu acho que vai ser um momento da gente também agora observar, nesse período de deserto, quem cuida e quem tem outros interesses ou corações amargos, como Canaã. Eu acho que esse é um período da gente repensar também algumas coisas a nível de estar debaixo ou protegido, guardado, como ovelha, que é aquele que derrama o óleo precioso, né? Aquele que unge a nossa cabeça com óleo. Eu acho que eu queria suscitar o Senhor nesse período em dizer assim, eu creio, aí pode ser uma resposta pessoal, não há nenhum tipo de julgamento nem nada, porque eu também tenho meu posicionamento. Mas eu gostaria que o pastor Neuci, hoje, dissesse assim, eu creio que ainda não é o momento de sair da arca, é o momento de mandar a pombinha para a gente ver como é que está, ou não, já é o momento de pisar em terra seca. Na verdade, Noé não mandou a pombinha primeiro, né? Ele mandou o corvo. Primeiro foi o corvo. Eu acho que a gente ainda está na época de mandar o corvo e ver como tem carne putrefada por aí. Não é? Existe muita coisa esquisita e Deus tem que tratar isso tudo. Eu acho que de todas as instituições aqui, mais pode lucrar é a igreja. Porque Deus está tratando com almas. E como você falou, eu não quero aqui julgar nenhum colega, eu creio que digno é o obreiro do seu salário, mas aquele obreiro que vive em função do salário ou apenas da prebenda e só pensa nisso enquanto é expectativa de um ministério próspero, vai entender agora que prosperidade é o viver a cada dia na dispensação e na segurança do Senhor. Ele vai também refletir que muitos irmãos desempregados que estão na igreja dele passam necessidade e muitas vezes ele não entende o que é passar necessidade ou não saber se vai ter alguma coisa no final do mês para ele. Entendeu? Eu acho que é um processo de aprendizado, já de antemão pedindo a Deus que abençoe a todos os nossos colegas pastores. Mas essa expectativa de saber se vai ter ou não é uma expectativa muito importante, que muitos pastores não têm. Sabe, querido Jorge, uma das experiências que eu tive na vida é que eu sempre trabalhei fora, até que um tempo me dediquei integralmente ao ministério. Mas eu penso que alguns colegas do ministério, aí eu falo aqueles que estão me ouvindo hoje ou mais no futuro, deveriam ter experiência laboral, de trabalho, para saber o que é enfrentar patrão, enfrentar transporte, enfrentar crises, para não chegar no culto e reclamar do irmão que chegou cansado e deu uma cochilada. Ou falar que o irmão tem que estar toda hora em tudo quanto é atividade, sem reconhecer o que é uma vida de trabalhador. Então, talvez essa quarentena esteja servindo para mostrar que a vida não é fácil. E aqueles que a vida inteira vivem uma vida apenas do Evangelho, talvez não conheçam o outro lado, que é o lado da plantação da vinha, como Noé fez. E aí ficam caçoando. Como um pastor muito famoso, há pouco tempo falava na internet, eu não vou citar o nome dele aqui, porque
porque pode ser que tenha alguém que o admire, que diz o seguinte: se você vai para o culto dormir, não vá, fique em casa. Ele talvez não saiba o que é pegar um motorista de ônibus, um trocador, um gari, que faz o esforço da vida para estar no culto mesmo cansado. E ali ele tira o cochilo, mas ele está com esforço. Então ele tem que passar um pouco pela quarentena para entender as realidades de cada qual. Me lembrei de uma aula. Me lembrei de uma aula do senhor. O senhor retratava esse assunto também, mas não sei se o senhor vai lembrar. São muitos alunos e anos dando aula, né? Inclusive o senhor falava do Robert Calley nessa época. Não era a aula em si, mas os assuntos com o senhor sempre fluíam muito bem. Não falo isso porque estou na sua presença, o senhor sabe disso. Mas o senhor falava o quanto também nós, ou melhor, nós fomos ensinados a aderir a uma teologia do medo. Não sei se o senhor vai lembrar esse termo que o senhor usou. Que a teologia do medo é aquele, como o senhor falou aí, o líder não conhece a vida do outro e também fica imputando aquele medo. Você não veio na programação da igreja, Deus vai te castigar. Deus vai te punir. Se Jesus voltasse hoje, como que você estaria? Você não iria porque você foi no aniversário da sua neta. Você tinha que estar na programação da igreja. Não sei se o senhor vai lembrar desses relatos. Mas são dois polos também que tem isso, né? Essa obrigatoriedade dessa teologia do medo. Se você não tiver no tempo e Jesus voltar hoje, você ficaria porque você estava no aniversário do Ito. Muito bem. Essa teologia ela é muito praticada hoje. Quando você produz ativismo, não é? E para que você mantenha o pessoal fazendo alguma coisa na igreja, você impõe o medo. E uma das coisas que a igreja entrou muito neste final do século XX para o século XXI foi no ativismo. O pessoal tem atividade da igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esquece que tem família, esquece que tem filho, esquece que tem mulher. Então ele tem que ter um tempo para o lazer. É importante para a sua existência. Ele não pode ficar só pensando no que o pastor impõe. Eu sou pastor, gente, falo com muita naturalidade, porque eu vivo isso. Mas nós temos que entender que as pessoas não podem ficar refém do nosso medo para que cumpram uma programação, às vezes, chata, perdoe-me a liberdade, para agradar ou satisfazer aqueles departamentos enormes que nós temos na igreja para cumprir uma atividade que não traz mais nada a ninguém. E o termo que o senhor usou aí agora, que eu queria ter lembrado e não lembrei, mas foi esse que o senhor falou, torna-se apenas ativismo religioso. Isso tem se tornado notório agora. Quando a gente fala de amor ao próximo, de cuidar do próximo, a gente vê muitas igrejas que têm esse ativismo religioso, e ele é só um ativismo religioso que nesse período não está fazendo nada. E nesse período, literalmente, está com tudo fechado. Literalmente está aguardando essa abertura de porta para dizer que tem alguma coisa para fazer, está na hora de fazer alguma coisa. Quando abrir as portas é que nós vamos fazer alguma coisa. Demonstra que a igreja vivia num ativismo religioso apenas, que agora, diante dos templos fechados, não sabe fazer mais nada, não tem mais o que fazer, não sabe nem como externar esse amor ao próximo, que é o que Jesus ensinou. Mas, pastor, tem mais alguma quarentena aí para falar para a gente? O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de saber quanto tempo tenho aqui para falar. Eu vou perguntar ao meu assistente aqui agora. Davi, mas o senhor pode ir falando. Olha só, tem uma pessoa muito especial que passou 2 tipos de quarentena na história. Davi. Não podemos esquecer a quarentena de Davi. Aliás, são 3 tipos de quarentena também que Davi passa. A primeira delas é a mais refrescante e talvez uma das mais belas que ele teve, que foi sendo apenas um pastor de ovelhas.
que vai forjar nele, numa estrutura infantil, toda a sua visão de mundo. Foi quando ele começou a cuidar de ovelhas, ele está sendo preparado para ser o pastor de Israel. Então essa primeira quarentena é uma quarentena lúdica, infantil, mas que serve para que ele forje nele um caráter muito belo, um caráter de reverência a Deus, altamente reverencial, porque quando ele vai para aonde os filisteus estão lutando contra os israelitas, ele vê Golias falando imprecações, falando agressões contra o Deus de Israel, ele fica profundamente indignado e diz: quem é esse incircunciso para falar tão mal do Deus que eu sirvo? Ou seja, ele era uma alma pura, ele era um adolescente. Ele diz: eu vou enfrentar. Ele vai enfrentar com o que ele tem. Saul oferece a armadura dele, mas ele tinha essa pureza do indivíduo que nasce de novo, que está animado com Jesus, que está empolgado com a fé, e enfrenta o gigante e mata. Só que quando ele mata o gigante, ele vai entrar numa outra quarentena. É a quarentena da perseguição, porque quando ele chega em Hebrom, ele ouve as mulheres gritando: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. E ali o homem vai se tornar um indivíduo perseguido de norte a sul, de Dan a Berseba, por um rei louco que quer vê-lo morto de qualquer maneira. E é a quarentena que vai fazer com que Davi se esconda nas terras dos filisteus, vai para Keila, vai para Gate, vai para a caverna de Adulão, ou seja, passa aí uma quarentena de quase 20 anos, fugindo o tempo todo. E também essa quarentena, embora faz dele um indivíduo extremamente perseguido igual um rato, aquele que tem as maiores composições da Bíblia. Se você passa por dificuldades e não tem como traduzir isso, essa quarentena de Davi foi uma das que nos proporcionou os mais belos salmos para os nossos momentos de crise. Quanto tempo eu tenho? Davi, quanto tempo? Foi ver ali, pastor. Mas pode continuar. Então, essa quarentena forjou nele a submissão, porque ele ousava sequer tocar em Saul. Forjou nele uma submissão de, mesmo sabendo que ele já tinha sido ungido rei. Quanto tempo? Temos 10 minutos. Tá? A falta de preocupação de quando chegaria o seu reinado. Ele já tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele em momento algum fica na expectativa de quando vai chegar a ser esse reinado. Ele apenas quer fugir. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Nós sabemos que temos um chamado, sabemos que temos uma vocação, sabemos que Deus quer fazer alguma coisa muito bonita na nossa existência, mas o que a gente faz é fugir. Porque se ficar, a gente morre. E ele então entra na caverna de Adulão, e ele tinha uma liderança natural, porque foi dada por Deus, e espiritual, e a Bíblia diz que ele se torna chefe daquela gente toda. Ou seja, por mais que ele estivesse perseguido, a unção estava sobre ele. Foi uma quarentena difícil? Foi. Mas eu louvo a Deus porque eu posso abrir o Salmo 142, o Salmo 137, e nos meus momentos de crise, eu vou dizer, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Eu só posso dizer isso porque ele passou por isso. Alguém já chegou a dizer que os salmos são os nervos expostos da gente para Deus. Então,
ele compreendeu aquilo que a gente compreende aos pouquinhos, em forma intensiva. Agora, para ir para a última quarentena, eu vou dizer para você a quarentena mais perigosa de Davi. É a quarentena quando ele já é rei, experiente, e a Bíblia diz que na época que os reis saíam para a guerra, ele fica na quarentena em casa. Ele acha que não tem mais compromissos, embora tinha um compromisso com o sagrado, com a santidade e com a guerra. Ele fica em casa. E essa quarentena é a que vai destruir, não totalmente, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus preserva o seu reinado, mas vai destruir a sua história. Ele fica em casa à toa, como quem não quer nada, e fica lá olhando a paisagem, sem fazer absolutamente. É a quarentena do ócio. Até que ele vê uma bela mulher, chamada Betseba, e a cobiça. E manda chamar a mulher. E algumas pessoas até a têm como má, mas naquela época, se alguém não atendesse, o chamado do rei morria. E ele então vai, e na quarentena tem o seu fracasso, peca, e engravida a mulher, e se torna um homem extremamente mau. Como eu falei, o mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. Aquele homem que era um homem maleável na perseguição, profundamente ligado a Deus na luta, agora quando está à toa, quando está bem, cai. E aí ele tem a relação com Betseba, vai engendrar o que mais há ruim no coração do homem. Um adultério seguido de um homicídio. Hoje, nos Estados Unidos, seria condenado à morte contra um homem justo, contra Urias, um homem honesto, a ele inclusive. E ele manda Urias vir, todos conhecemos a história, mas estou falando para quem não conhece, e manda Urias ter uma relação sexual com a mulher para justificar a gravidez, e aquele homem era tão fiel ao rei e a Deus que diz: jamais, de maneira nenhuma, entrarei com a minha esposa para não pecar contra Deus, contra rei, contra o meu exército. E Davi embebeda o homem, ou seja, a sordidez é imensa. Esse homem se torna extremamente mau nessa quarentena. E aí ele manda uma carta de morte pelo próprio Urias, que é portador da sua sentença, para o seu general Joabe, e mata. E aí conhecemos a história que Natã chega para ele e diz: ó rei, em seu reino tinha um rei, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas resolveu comer a ovelhinha daquele que só tinha uma guisada. E ele, na sua autojustificação, diga: morra tal homem Israel. E Natã então fala para ele: este homem é você, Davi. E ele vai fazer uma das composições, como sempre, mais belas da vida, que é o Salmo 51. Contra ti somente pequei. E ele vai dizer como ele ficou quebrado. Hein? Deu para perceber aí, diante do nosso tema, que a gente está chegando no final, que existe quarentena que a gente pode sair pior do que entrou. Essa de Davi foi uma quarentena que ele virou um homem mau, de coração ruim, né? Arquitetado mal. Isso aí. A gente pode sair das quarentenas assim, ou pode sair como Noé, reconhecido como uma pessoa justa. Não é isso? Eu gostaria que você ou pudesse... como Moisés, que saiu matando do Egito, ou como aquele Moisés pacífico. Podemos sair amargurados ou com um coração bom, como José. A gente vai escolher como vamos sair. Depende do nosso coração. Isso aí. E nas perseguições, assim como o senhor disse, a gente vê aquela perseguição de Absalão também por Davi, quando ele escreve o Salmo 3 também, né?
o quanto ele entendia que dependia de Deus em todas as situações, até nas adversidades e nas quarentenas. Eu gostaria que o senhor desse suas considerações finais para a gente terminar aqui. Apenas dizer o seguinte, gente. Paulo, quando escreve sobre a tribulação, em várias partes da Bíblia, ele vai dizer o seguinte: a tribulação produz peso de glória, a tribulação produz... vai dizer numa série de adjetivos do que a tribulação produz. Então, que essa leve, momentânea tribulação pelo qual passamos possa produzir em nós um coração melhor, um coração segundo a vontade de Deus, e que ao final dessa quarentena possamos sair como José. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Que daqui a um pouco mais, que isso tudo passe, olhemos para trás e digamos: Deus me fez esquecer daquele momento ruim, mas Deus me fez crescer. Que a quarentena me faça crescer, não me faça diminuir nem minguar, que eu possa me tornar um gigante nas mãos de Deus. Ok? Ok, pastor. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e a disponibilidade. O senhor logo se colocou à disposição e a gente tem um carinho especial para o senhor, pela sua família, já falamos isso, mas eu gostaria de deixar relatado aqui a importância que o senhor tem na minha vida, no meu ministério, na minha caminhada, as minhas crises. Muitas vezes o senhor me atende de tarde, de manhã e à noite, e vem sempre com uma palavra branda, de orientação e de experiência. Foi um dos relatos que o senhor disse aí da quarentena de Moisés. Para mim é sempre uma quarentena de aprendizado com o Senhor. Com o Senhor, que eu digo, é o Senhor, professor e pastor. Deus continue te abençoando, nos guardando, e leve um abraço do Projeto Prom Vivo para o Senhor e para toda a sua família. E depois da quarentena nós vamos dar aquele abraço gostoso e tomar aquele café. Amém. Está prometido esse café há um tempão, hein? Olha, que Deus abençoe você, a Jane, o seu filho. E eu espero ter atendido a expectativa dessa live, porque eu não sabia qual era a expectativa, como vocês trabalham, e que Deus possa ter abençoado por sua misericórdia. Amém, tá bom? pastor. Obrigado. Fica na paz. Paz.